Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o curso preparatório com resolução de exercícios para sua aprovação, preparando você para aprovação nas carreiras de tribunais. Vamos tomar aqui de assalto uma questãozinha interessante da prova do TJDF, elaborada pela FGV. Inclusive eu vou estar utilizando aqui de uma variedade de questões, que nós temos aí tribunais que usam da Carlos Chagas, outras da FGV, como foi o caso aqui do TJDF, mas também existem os tribunais que usam da provas do Sebrasp. Então eu vou fazer algumas variações nesse primeiro vídeo de resolução de exercícios. Eu me mirei na prova da FGV, que foi agora, recentemente, Tribunal de Justiça do DF, tá ok? Vamos mirar então aqui nessa questão. Eu vou estar colocando outros vídeos aqui no canal à disposição de vocês, à medida que vai avançando o tempo, e para isso já peço para que você me siga no Instagram e acompanhe a divulgação desses novos vídeos. Certamente estarei colocando à disposição essa informação para vocês. Fechado? De olho na telinha então, vamos nessa. Questão número 1, sobre improbidade administrativa. Antônia, estudiosa da improbidade, recebeu a incumbência em um grupo de estudos de realizar a análise de estrutura tipológica adotada pela Lei 8429 e do elemento subjetivo exigido para o enquadramento de uma conduta em seus termos, né? De uma conduta em seus termos. Então, resumindo, ela foi incumbida de analisar a estrutura tipológica, isto é, os ilícitos considerados em lei como sendo ato de improbidade administrativa, e o elemento subjetivo, dolo-culpa, exigido para enquadramento da conduta como sendo ato de improbidade administrativa. Fechado? Vamos fazer o seguinte, dá uma lidinha agora com calma na questão, eu vou passar para uma análise no quadro subsequente. Vai, vou te dar um tempinho. Bacana? Vamos então analisar agora aqui. Você fez uma pausa, analisou a questão. Agora eu vou avançar aqui com uma explicação bem interessante. Vai cair na sua prova, eu tenho certeza, como já foi cobrado. A Lei 8.429 atualmente define expressamente, logo no seu artigo 1º, em seus parágrafos, especificamente parágrafos 1º ao 3º, que o ato de improbidade administrativa, seja ele de qual tipo seja, né? Ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, ato de improbidade que causa lesão ao erário, ou ato de improbidade que causa violação de princípios, que atenta contra princípios, não importa, será necessário a demonstração do chamado dolo específico. O que é o dolo específico? Dolo específico é a manifestação de vontade livre, consciente, dirigida à obtenção do resultado ilícito proibido na lei. Então não é mais admitida forma culposa. Forma culposa não cabe mais, é exigido dolo específico. Fechado? Ademais, a questão está pedindo aí que você conheça da tipologia, né? O que ele quis dizer com isso é o seguinte. Normalmente, nós temos aí sobre esse assunto, a análise do artigo 9º, 10 e 11, respectivamente, improbidade e enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentar contra princípios, ferir princípios. Na lei antiga, na verdade, na redação da lei antiga, né, da 8429, antes da alteração promovida pela lei 14.230, que entrou em vigor no dia 25 de outubro de 2021, antes dessa alteração, os 3 tipos de improbidade do artigo 9º, 10 e 11, eles traziam um rol exemplificativo em seus incisos. O que dizia isso? O que quer dizer isso, né? Rol exemplificativo significa que eu tenho incisos enumerados que representam meros exemplos do que seriam condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, artigo 9º, nós teríamos um rol exemplificativo nos seus incisos que trariam determinadas condutas que seriam evidenciadas como ato que importa enriquecimento ilícito. Mas só aqueles casos enumerados? Não, porque o rol é exemplificativo, não é taxativo. Então, em outras ocasiões que não estivessem ali arroladas enquanto exemplos, mas que sejam similares às que estão arroladas e que se subsumem, né, que haja subsunção ao caput, a tipologia geral, também representariam um ato de enriquecimento ilícito. E na época, como disse, essa mesma regra valia para os 3 tipos de improbidade administrativa. Agora não. Me acompanha aqui na telinha. O artigo 9º e 10 tem rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Já o artigo 11, que fala de ferir princípios, agora tem rol taxativo. Significa dizer o quê? Que somente nos casos enumerados nos incisos do artigo 11, somente neles, haverá ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração. Nada além.
Então é isso que ele quer de você nessa questão. Vamos resolver agora as alternativas? Ao final, Antônia concluiu corretamente que a referida estrutura é aberta, sendo as condutas ilícitas mencionadas de maneira exemplificativa. Opa, está indiscriminado. Indiscriminado, errado. Enquanto o elemento subjetivo está lastreado apenas no dolo. Isso aqui não está errado. O erro está aqui, né? Condutas ilícitas mencionadas de maneira exemplificativa. Aqui está muito genérico. Então, esse aberto, né, generalizou rol exemplificativo para os 3 tipos de improbidade, que não é o caso. B. Fechada. Sendo as condutas ilícitas mencionadas de maneira taxativa, errado. Errado. É exemplificativo nos atos de enriquecimento ilícito e lesão erário e de violação de princípios, rol taxativo. Apesar do emprego de conceitos jurídicos indeterminados, enquanto o elemento subjetivo está lastreado apenas no dolo. Essa parte final está correta. Deixa eu só chamar a atenção aqui para o que vem a ser esses conceitos jurídicos indeterminados. Indeterminado é aquilo que a lei não conceitua, que deixa a critério do intérprete avaliar e chegar a uma conclusão. E não é bem assim. Tá? A lei de improbidade administrativa traz tipos fechados e não tipos abertos nesse contexto de conceitos jurídicos indeterminados. A título de exemplo, a Lei 812 estabelece que a insubordinação grave em serviço rende demissão. Mas pergunta-se, o que é insubordinação grave em serviço? Isso é um preceito jurídico indeterminado. A lei de improbidade não trabalha assim. Ela tipifica com clareza o que é o ato de improbidade administrativa. Perfeito? Então está errado essa parte. Quando é falado que há emprego de conceitos jurídicos indeterminados, isso não acontece. Isso aqui também é incorreto. C. Aberta, sendo as condutas ilícitas mencionadas de maneira exemplificativa, está generalizando, né? Isso aqui está errado. Enquanto o elemento subjetivo está lastreado no dolo ou culpa, errou novamente. Sendo essa última aplicável exclusivamente aos atos que causam prejuízo ao erário, era assim, né? Antes era assim, agora não é mais. Todos os tipos de improbidades de dolo específico. D. Aberta em relação aos atos que geram enriquecimento ilícito, ou prejuízo ao erário, bacana, aberta, rol exemplificativo, mas taxativa quanto aos atos que atentem contra os princípios administrativos, sendo elemento subjetivo dolo, exigindo-se ainda um especial fim de agir perfeita, dolo específico. Essa questão ficou excelente, é o gabarito. Vamos corrigir a letra E. Aberta quanto aos atos que atentem contra princípios administrativos, errado, é taxativo, não é rol exemplificativo, mas taxativo em relação aos atos que geram enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, errado também, né? É o contrário, sendo o elemento subjetivo dolo, exigindo-se ainda um especial fim de agir. Essa parte final está certa, mas o que foi comentado aí, né? Está incorreto ele inverter o tipo aberto, no caso de enriquecimento ilícito e lesão erário, e tipo fechado, taxativo, no caso de improbidade que atentem contra princípios. Espero que tenha gostado, acompanhe os próximos vídeos, vou estar divulgando no Instagram, você certamente será cientificado, por isso me acompanhe lá. Um abraço, até o próximo.